Fala, meus amigos e amigas são paulinas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal nesta quarta-feira, dia de São Paulo na Copa Libertadores contra o Libertad. Estou trazendo um corte aqui com as últimas informações, dia de vencer e garantir vaga nas oitavas de finais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Bom, vamos para o São Paulo. O São Paulo tá... Posso falar classificado? Não, né? Pode. Posso falar? Pode, classificado? pode, É porque a classificado. matemática, Tá o futebol diz que tá, classificado. né? Tá bom, então tá bom. Então o São Paulo já tá classificado, ao mata-mata, a gente tá falando que tá, mas aí, ó, olha a conta aí. Não, é que existe uma combinação bizarra. A matemática permite que não se classifique, mas o Isso. futebol não vai estar permitindo, não. O que tá rolando a nesse diferença, momento... veja só, a diferença do São Paulo para a Alianza Lima é de 6 pontos, que são os 6 pontos que estão sendo em disputados. disputa, Estão sendo disputados, tá? Só que a diferença de saldo é de 7. Então, além de fazer os 6 pontos, o Alianza Lima precisa tirar 7 de saldo do São Paulo. Então, por isso o São Paulo está classificado. Vamos falar então que está classificado, tá bom. Porque, de fato, pelo futebol, não tem como essa vaga escapar, não. Vai ter mais o futebol, não. O Lucas voltou a sentir dores no joelho, importante a gente registrar aqui, e não joga contra o Libertad. Mas diante dessa situação, vamos lá, qual que é a gravidade? Diante dessa situação não tem porquê também, né? Tá classificado Não já. tem, mas o que preocupa é o seguinte, o Lucas não jogou a última partida, certo? Então, mas foi no gramado sintético, Isso, né? provavelmente ele já estava sentindo dores no joelho. Você acha que além ele não da- jogou, olhou e falou assim, opa, já está sentindo alguma coisa, gramado sintético não joga não. Não vou me arriscar. Né? É isso que eu tenho falado sobre Lucas e Oscar no São Paulo, e por isso que o São Paulo precisava buscar alternativas, e encontrou, precisa desenvolver essas alternativas, para não ter que contar com Lucas e Oscar todos os jogos 90 minutos, nem 75, para poder eventualmente contar com Lucas 45, 60, 15, Oscar a mesma coisa. Então, as alternativas precisam ser desenvolvidas, porque elas já foram encontradas, agora elas precisam ser desenvolvidas para não ter esse tipo de situação. Mas diante, eu não tinha pensado nessa justificativa do joelho também. Quando o jogo foi disputado na Arena Barueri, com gramado sintético, sendo o Lucas Foi Barueri, né? Sendo o Lucas um dos líderes daquele movimento, aquele manifesto contra o sintético, uso do gramado sintético no Brasil, imaginei que não fosse jogar, não tinha pensado sobre o... Também, Voltou. se começar a abrir mão de jogar em sintético, das vai ficar... 19 partidas, vai fazer 14 As opções ficarão bem... As oportunidades... Seja bem-vinda de volta. As oportunidades vão ficar cada vez mais escassas. A gente estava falando do Lucas aqui, Jojo, não sei se você estava ouvindo, mas ele voltou a sentir dores no joelho, não vai jogar contra o Libertad, mas o São Paulo já está classificado na Libertadores, né? Está classificado, mas vai com força máxima, porque é aquela briga com o Palmeiras, por exemplo, né, que também é o único time 100% da Libertadores, pela melhor posição possível, né, para ter todas as vantagens nas fases decisivas, né, no mata-mata da Libertadores. Vocês já falaram aí dos desfalques, certo? Não, só falei do Lucas, diga lá. Então, o Lucas Moura não vai jogar. Isso. Né? E ele tinha sido poupado, acho que eu escutei vocês falando sobre isso, né? Ele já tinha sido poupado pelo gramado sintético, mas ele voltou a sentir um incômodo neste mesmo joelho. Então tinha uma expectativa, né, de ver o Lucas com o Oscar ganhando mais minutos, talvez o Lucas Moura como titular, já que ele já tinha jogado, né, 2 partidas entrando no segundo tempo, o Oscar só entrou no clássico, né? Mas jogou 30 minutos, então dava para ter essa expectativa de vê-los juntos novamente como titulares. Então, essa expectativa ela já caiu por terra porque o Lucas Moura não está à disposição. Aí, a gente pode falar um pouco dessa dificuldade do Lucas na temporada, né? Porque o Lucas não é a primeira lesão dele, já perdeu vários jogos, né? Ele tinha se machucado na partida decisiva contra o Palmeiras, né? Na semifinal do Campeonato Paulista, e tinha voltado recentemente, então voltou a sentir a lesão, não tem uma previsão exata, né? De quando o Zubeldia vai conseguir contar com ele novamente. Aí a previsão de time para hoje é a melhor, né, a força máxima possível, né, seria Rafael, e aí ele provavelmente vai usar o Ferrarese como lateral direito mais uma vez, o Ferrarese que de origem é um zagueiro, Juan e Alan Franco, Enzo Dias ou Wendel. O Wendel teve um choque de cabeça contra o Palmeiras, mas ele foi liberado para jogar. Então, ele pode começar com o Wendel, tem a opção do Enzo Dias, ou o contrário.
meio-campo é o meio-campo que a gente tem visto em todos os jogos em que o São Paulo joga com o time titular. Alisson e o Marcos Antônio que ganhou a posição, né, dentro de todo esse universo de desfalques do São Paulo. Matheus Alves também tem ganhado a posição, pelo mesmo motivo, pelos desfalques que o São Paulo tinha, né, das suas estrelas. E aí, Lucas Ferreira, que acabou de renovar seu contrato, e será muito importante, gente. Lucas Ferreira, que tem jogado como ponta direita, né, tem feito aí o trabalho, a posição do Lucas Moura. Ele tinha um contrato que era longo, mas com uma multa muito baixa. O que isso significa? Que ele estava sendo assediado por várias equipes. Então, agora, o Lucas Ferreira, ele renovou um ano apenas. Mas o que é importante? Ele vai ter uma valorização salarial e a multa dele vai ser impossível de pagar, pelo menos para o mercado brasileiro. Então, era muito importante para o São Paulo segurar esse jogador. Do mesmo lado do campo, por exemplo, você tem uma ideia de diferença de tratamento, né? Você vê o São Paulo renovando com o Lucas Ferreira, porque é uma joia da base, renovando com o Cédric Soares, que é uma opção do lado direito, poderia entrar no lugar do Ferrarese, mas ele tem sido utilizado mais como ponta direita, né? Ele entra, às vezes, no lugar do próprio Lucas Ferreira. Lembra do Cédric como ele veio, né? Ele veio num contrato curto, com um salário provisório, né? Simbólico. Ele teve o contrato renovado até 2027. Será que é simbólico agora? Aí eu te pergunto, Igor Vinícius, que é uma outra opção da lateral direita, o contrato dele ele já pode assinar pré-contrato. Alguém chamou para falar sobre isso? Não. Então já tem uma indicação que... Por isso que ele está usando o Ferrarese. Provavelmente o Igor Vinícius dificilmente... Lembra que a gente fala do Giovani? Que está naqueles 6 meses? Então, o Igor Vinícius está nesse momento. Então, olhando a escalação do São Paulo e as opções, o ataque vai ser aquele que a gente tem visto. Lucas Ferreira e o André Silva. Só queria dar esse detalhe do lado direito do São Paulo, das opções da diretoria, que sinaliza aí o que o Zubeldia vai ter pela frente para a posição. Só que vocês falaram do Cédric, que você brincou com o valor simbólico do contrato. Um simbólico que é maior que qualquer jornalista, né? Não, mas não é. Até aí. Até aí. Mas, olha só. Na verdade, o problema não é... O problema é da comparativo, classe. Presta não é atenção esse. Aqui. O comparativo é com o salário mínimo. Vocês estão falando de lateral ou atacante? Desculpa, mas não escutei. Quando vocês elogiam, vocês falaram da renovação. Vocês elogiaram, eu entendi isso. Do quê? Da renovação? A do Lucas Ferreira? Muito. Cédric. Muito. Não, o Cédric foi uma opção. O Cédric eu acho que ele merecia renovar também. Talvez um contrato não tão longo. No ataque ou pelo que apresenta na lateral? Na lateral, no ataque ele não tá rendendo. Cai, inclusive, pela metade, tá? Informei. Média de gols do São Paulo com o Cédric no ataque cai pela metade. Quando ele tá em campo. Porque se você levantar os jogos aí, você vai ver que tem vitórias com ele participando, mas não mais em campo. Até porque ele não é... Essa posição dele é lateral, né? Mas é que ele foi aproveitado. Não, eu sei. A posição dele é lateral. Que se coloca o Ferrarese ali pela lateral direita e ele joga mais também não é a dele. E aí o Ferrarese pode fechar. É para você poder variar o esquema durante o jogo. Quando você tem o Ferrarese pela direita, você pode trazer, e está jogando com o Cédric, você pode trazer o Ferrarese para dentro, formar 3 zagueiros. Assim, é uma escalação que te proporciona uma variação tática. Mas talvez essa variação não seja tão interessante. Vai a famosa saída de 3 que a gente fala muito no Palmeiras, né? Quando coloca o Murilo, o Gomes e o Giai tem feito isso. Tem time que joga com 3 zagueiros e que a torcida quer fazer a saída de 3. Que é a saída dos 3 zagueiros. A situação mais tranquila, né, é a do São Paulo, que joga por um empate para avançar às oitavas de final, mas tem um desfalque de última hora. Os São Paulinos de surpresa nessa terça-feira. Lucas virou desfalque confirmado para o jogo de amanhã contra o Libertad do Paraguai pela Libertadores. Ele voltou a sentir dores na região do joelho no treino da manhã dessa terça também. Algo que vem assolando o Lucas pelo menos nos últimos meses, né? Ainda contra o Palmeiras, lá na semifinal do Paulista, no mês de março. Ele teve um trauma na região. Desde então chegou a ficar pouco mais de 1 mês e meio fora dos gramados. Vinha voltando de forma gradativa, né? Chegou a atuar alguns minutos contra a Fortaleza, contra o Alianza Lima, contra o Palmeiras nesse último final de semana. Foi poupado justamente para evitar ali um desgaste na região por conta do gramado sintético, mas no treino de hoje voltou a sentir dores e é desfalque confirmado. Mesmo assim, sem o camisa 7, o São Paulo pode garantir amanhã a vaga para as oitavas de final. Isso porque o time é líder do grupo com 10 pontos, seguido justamente pelo Libertad atrás com 7 pontos. Então São Paulo, em caso de empate, já classifica para as oitavas de final da Libertadores, tá certo? Volto com vocês, bom programa.
Valeu, Matheus, muito obrigado pelas informações. Uma notícia ruim para o torcedor do São Paulo, que estava nessa expectativa, né, Raed, de contar com o Lucas Moura. São Paulo que teve muitos problemas no departamento médico nas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro e de Libertadores. Teve como boas notícias contra o Palmeiras, apesar da derrota, as entradas de Oscar e Pablo Maia no segundo tempo. São jogadores que certamente vão encorpar esse leque de opções que o Zubeldia tem, mas o Lucas Moura tem um tamanho diferente também, até porque pelo que vem fazendo nos últimos anos, né? Mas nesse momento da temporada, eu acredito que o Lucas Moura e o Oscar possam, inclusive, alternar titularidade atrás do atacante de referência. A vaga hoje é do Matheus Alves, um menino da base, vem jogando bem. A última partida ele não foi bem contra o Palmeiras. E eu acredito que nesse encaixe do Zubeldia, o Lucas e o Oscar possam fazer a mesma função. Não imagino o Lucas fechando o corredor do lado direito, o Cédric está muito bem nessa função, Ferreirinha crescendo de rendimento na temporada. Sem o Lucas, é possível que pinte um Oscar aí no meio de campo do São Paulo para essa partida decisiva. E aí, o São Paulo, que a gente já vai dar uma olhadinha no grupo, como o Bené já falou, né? É um dos brasileiros que está numa situação mais tranquila na Libertadores. Se no Brasileirão o São Paulo só empata, né? Na Libertadores é o líder do grupo com 10 pontos. Basta um empate amanhã contra o Libertad para garantir a classificação às oitavas de final. E aí, de repente, ainda como primeiro do grupo, vai depender da combinação de resultados. Não tem o Lucas, como a gente já falou, Grafa, e hoje anunciou também uma renovação importante, porque nesse processo aí de evolução do time do São Paulo e de desfalques, né, o Zubeldia deu muitas oportunidades aos garotos, né, os jogadores da base. Um deles é o Ferreira, que hoje teve o contrato renovado, tem 19 anos só, né, o Lucas Ferreira, e agora vai ter Ferreirão, né? Porque não é o Ferreirinha, é boa. Ele tem... É o Ferreirinhazinho, porque ainda tem 19 anos. O Ferreirinha não quer mais ser chamado de Ferreirinha? Só Ferreira agora? Aí bota o Ferreirinha com o moleque da base. Mas, enfim, tinha propostas de outros clubes. Propostas não, né? Sondagens. São Paulo renova porque essas mudanças que o Zubeldia talvez tenha resistido um pouco a fazer, de dar oportunidades aos garotos, quando mostraram que estavam prontos para ajudar o São Paulo, né? Precisou aparecer a necessidade, né? Para colocar os garotos, né? Ele hesitou bastante para colocar eles para jogarem. E o Ferreira deu uma resposta muito boa, né? O São Paulo já faz a blindagem, né? Por ser um garoto, uma joia, para uma futura venda. Se ele continuar nessa evolução, dificilmente ele fica para a próxima temporada no futebol brasileiro. E é importante essa renovação. O Lucas já não jogou contra o Palmeiras por conta do gramado sintético, né? Ele já teria condições contra o Palmeiras, né? Mas inclusive conversa porque a pancada no joelho, né, que deixou ele fora por muito tempo, foi no gramado do Allianz. E aí ele fala muito, ele não sabe muito bem com esse gramado, que a pancada, o gramado sintético teria piorado a situação. É um dos jogadores que mais bate nessa tecla, né, do gramado sintético, que é um jogo diferente. E realmente, em alguns pontos, ele tem razão. Mas é um desfalque importante, como o Raed falou, ele e o Oscar podem ter essa titularidade ali, não contestada, mas eles jogarem, eles disputar essa posição ali, só que o Lucas é um jogador mais agudo, né, do drible, da profundidade, diferente do Oscar, que é o jogador mais do passe, da assistência, e é um desfalque importante. E era um jogo bom para ele voltar, porque é um jogo que não tem tanta responsabilidade, São Paulo não precisa tanto do resultado, era um jogo importante para ele voltar, ter ritmo de jogo, se condicionar bem, estar totalmente recuperado de lesão. Agora veremos quanto tempo ele vai ter de DM aí para poder voltar. O empate garante, né, amanhã, esse jogo do São Paulo contra o Libertad, garante a classificação do São Paulo e praticamente encaminha, né? Se a gente lembrar que o saldo de gols é o primeiro critério de desempate, encaminha bastante a primeira colocação do grupo de São Paulo, mas claro, uma vitória muito importante para o todo, né? Porque tem a ordem da pontuação na fase de grupos para determinar o mando de campo nas rodadas seguintes de mata-mata. Amanhã quem